Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, chamada de indiferentismo religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, é preciso realizar boas obras, ensina São Pio X no Catecismo Maior. Estimado católico, o demônio tem fé e está no inferno. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio, com os seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu sabor, deve ser pisado pelos homens, deve ser jogado fora. São Mateus 5,13. Para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja, que vive dentro da Igreja como defunto? Para que serve esse tipo de católico? O Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 14, diz que esses católicos não se salvarão. Católico só de nome, não praticante, só de fachada, esse tipo de católico não se salvará. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Prezado católico, vamos refletir sobre a virtude da pureza. O que é a pureza? A castidade ou pureza é definida como a virtude moral que regula retamente toda expressão voluntária de prazer sexual dentro do casamento e a exclui totalmente fora do estado matrimonial, ensina o padre Léo John XIII. A pureza do coração é a moeda com que havemos de comprar a coroa da nossa eterna glória. O coração puro agrada muito a Deus. A pessoa que possui o coração puro caminha para o céu, enquanto que o impuro caminha para o inferno. O mundo está mergulhado na impureza. Impureza em todos os lugares. A pureza do coração é o distintivo dos predestinados. O céu, prezado católico, é um banquete que será concedido somente aos que partirem deste mundo com a alma adornada pela inocência e pureza de costumes. O impuro não participará do banquete na vida eterna. Estimado católico, quem são os que hão de ver a Deus no céu? Repito, quem são
os que hão de ver a Deus no céu. São os puros de coração. Disse Jesus Cristo em São Mateus capítulo 5, versículo 8. Disse nosso Senhor: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. São Mateus 5, 8. Para manter o coração puro, é preciso mortificar os olhos. É preciso deixar a curiosidade de lado. Não olhar pornografia na internet e na televisão. Não usar roupas imorais, como, por exemplo, minissaia, tomara que caia, decote profundo, roupa transparente e curta e outras modas indecentes, outras modas de Satanás. Para viver a santa pureza, é preciso abandonar completamente as revistas e filmes pornográficos, as amizades impuras e também locais de pecado, por exemplo, prostíbulos e casas noturnas. Abandonar também o namoro escandaloso que leva muitos jovens para o inferno. Prezado católico, a pureza agrada a Deus. Isso mesmo, a pureza, o coração puro agrada a Deus. Sem a pureza do coração, é impossível as virtudes crescerem. Sem a pureza do coração, não crescem as virtudes em nossa alma, que por falta dela, por falta da pureza, se converte num caminho estéril, onde só brotam espinhos. A pessoa impura abandona completamente a oração. Isso mesmo, a pessoa impura não gosta de rezar, não gosta nem de ouvir falar a palavra oração. A pessoa impura abandona a oração, abandona a confissão e a Santíssima Eucaristia. A pessoa impura não suporta a presença de Deus, zomba do caminho da santidade e da pureza. O impuro não gosta nem de ouvir falar de Deus, porque o mundo está tão distante de Deus, tão frio e indiferente. Repito, porque o mundo está tão distante de Deus, tão frio, tão indiferente, porque as pessoas não querem saber de Deus e da santidade. Por que será? Por que as pessoas sentem nojo só de ouvir falar em oração e sacramentos? Por que será? Vivem assim porque estão mergulhadas na impureza, caminham longe da pureza de coração. Hoje, infelizmente, milhares de famílias são escravas da impureza, os pais e os filhos. Estimado católico, a pureza do coração é luz, assim como o vício entenebrece e escurece o espírito. Assim, a pureza o ilumina, mostrando-lhe o verdadeiro caminho do céu. A pessoa pura se alegra em ouvir falar do céu, enquanto que a pessoa impura sente nojo em ouvir falar da vida eterna. Essa pessoa possui amizade com o capeta, amizade com o demônio. Quem é mais puro, mais perto está de Jesus Cristo. Na terra, Jesus Cristo escolheu para seus familiares uma Virgem puríssima, que é Nossa Senhora, um Pai castíssimo, que é São José, um precursor santificado,
que é São João Batista, e um jovem que permaneceu virgem até a morte, que é São João Evangelista. A pureza enobrece o homem. Isso mesmo, a pureza de coração enobrece o homem, tornando-o pouco inferior aos anjos, e faz dele a imagem fiel do Criador. A pureza, estimado católico, a pureza é bela. Sim, a pureza é bela. A formosura da pureza, porém, com muito pouco se perde o brilho. É semelhante a um espelho que com um leve sopro perde o seu brilho. A pureza é uma flor tão delicada que se murcha, seca e morre com os primeiros ardores de uma paixão que se não domina. O padre Francisco Fernandes Carvajal ensina que enorme bem podemos realizar no mundo vivendo delicadamente a virtude da pureza, ensina o padre Francisco Fernandes Carvajal. Estimado católico, estamos refletindo sobre a virtude da pureza. A santa pureza, a mais bela das virtudes, requer vigilância assídua, constante e frequente. Aquele que quiser viver a santa pureza não pode abrir o coração para a impureza, não pode cruzar os braços, mas deve lutar contra a lama do mundo, contra a lama da impureza. Para podermos realizar a nossa vocação, é necessário que vivamos a santa pureza, de acordo com as exigências do nosso estado de vida. Todos têm que buscar a virtude da pureza. Deus dá as graças necessárias aos que foram chamados ao matrimônio, bem como àqueles a quem pediu todo o coração, para que uns e outros sejam fiéis e vivam essa virtude, que não é a principal, mas é indispensável para termos acesso à intimidade de Deus. Pode acontecer que haja ambientes em que a castidade seja uma virtude desvalorizada e que muitos pensem que vivê-la com todas as suas consequências é algo incompreensível ou utópico e fantasioso. Estimado católico, hoje, infelizmente, milhões de católicos zombam e desprezam a pureza. Dizem que é a virtude dos fracassados. Pelo contrário, a pureza é a virtude dos vitoriosos, daqueles que amam a Deus e que lutam pelo céu. Fracassados são aqueles que vivem na impureza, na lama da impureza. O coração puro busca a Deus e permanece na luz. O coração impuro se distancia do Criador. A virtude da pureza está rodeada de outras que chamam pouco a atenção, mas que definem um modo de comportamento sempre atraente. A virtude da pureza é importante para uma eficaz ação apostólica no meio do mundo. É guardiã do amor. Isso mesmo, é guardiã do amor, do qual, por sua vez, se nutre e no divino como o humano. Estimado católico, a pureza de alma tem que ser plenamente amada e procurada com alegria e com empenho, apoiando-nos sempre na graça de Deus. Isso mesmo,
apoiando-nos sempre na graça de Deus. É impossível alguém manter o coração puro sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus e sem a proteção dele. Para manter o coração puro é preciso rezar. Isso mesmo, é preciso rezar e rezar muito, confessar e receber a Santíssima Eucaristia com frequência, evitar as ocasiões de pecar, fazer penitência, meditar a paixão de Jesus e fugir da ociosidade. A pureza só pode ser alcançada mediante uma luta positiva e constante, prolongada ao longo de uma vida que se mantém vigilante pelo exame de consciência diário, para não pactuar com pensamentos e atitudes que afastam de Deus e dos outros. É também fruto de um grande amor à confissão bem feita, mediante a qual o Senhor nos purifica e nos lava o coração, cumulando-nos da sua graça. Caríssimo católico, a pureza interior traz consigo um fortalecimento e um crescimento do amor, e uma elevação do homem à dignidade a que foi chamado, essa dignidade de que o homem tem cada vez maior consciência e da qual, no entanto, parece afastar-se cada vez mais. Com a ajuda da graça, é tarefa de todos os cristãos mostrarem, com uma vida limpa e com a palavra, que a pureza é uma virtude essencial a todos, homens e mulheres, jovens e adultos, e que cada um deve vivê-la de acordo com as exigências do estado a que o Senhor o chamou. A virtude da pureza leva a viver uma limpeza da mente e do coração, a evitar quaisquer pensamentos, afetos e desejos que afastam do amor de Deus, conforme a vocação de cada um. Sem a pureza é impossível o amor humano, bem como o amor a Deus. A pureza prepara a alma para o amor divino e para uma fecunda dedicação apostólica. A virtude da pureza constitui o mais belo adorno da Igreja e, por conseguinte, deveria ser a mais querida dos católicos. Infelizmente, o que enxergamos nas ruas é um mar de imoralidade, nas vestes e nos gestos, nas músicas e nas palavras. O mundo está mergulhado na lama da impureza. O coração impuro não suporta nem ouvir falar de Deus. O mundo está frio espiritualmente, indiferente por causa da impureza, adultério, fornicação, masturbação, homossexualismo, bestialidade, pornografia, namoro escandaloso e outros. O mundo está cheio de corações podres. Isso mesmo, o mundo está cheio de corações podres, com mau cheiro da impureza. Sodoma, Gomorra, Adimá, Bela e Seboim, as 5 cidades malditas, destruídas por Deus, estão assustadas com esse mundo podre e mal cheiroso. Estimado católico, a pureza é necessária a todos. São João Maria Vianney escreve: a pureza é uma virtude
que é necessária a todos, pois que sem ela ninguém verá o bom Deus no céu, escreve São João Maria Vianney. Caríssimo católico, conhecemos um pouco sobre a virtude da pureza. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da sua alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora, hoje. Após a morte, é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou do escândalo. Cada católico deixará uma história aqui nesse mundo. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno, para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela que recebemos no dia do nosso batismo. Quem morrer sem ela, quem morrer sem a graça santificante na alma, irá para o inferno. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Deus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico? Viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus Cristo, juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Claro que não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço, não vos conheço. São Mateus 25:12.